Olá, boa tarde. Boa tarde, vamos então começar uma vez mais uma das lives tão prometidas e que realmente as pessoas estavam a aguardar com alguma ansiedade. Digo com alguma ansiedade porque começamos a receber desde alguns dias muitas mensagens, muitas mesmo, a pedirem, a começarem a fazerem perguntas, dúvidas, a levantarem questões. Nós não respondemos nenhuma. Vamos deixar para hoje, porque realmente foi o dia combinado para nós podermos estar aqui e podermos falar sobre um tema tão complexo, difícil de abordar e muito pouco consensual entre todas as famílias, na classe de pediatras, na classe dos médicos em gerais, generalistas e até dentro dos próprios médicos que tratam estas coisas muito complicadas, complexas, de difícil solução, que são as alergias. Isto é, os alergologistas. Portanto, cumprimentar-vos uma vez mais, obrigado por estarem conosco neste princípio, final de tarde de sexta-feira, com sol muito bonito, todo mundo em casa. Vamos esperar uns dias mais, já estivemos mais longe desta meta, que é realmente o final da quarentena. Eu costumo dizer que já não é quarentena, não é? Já estamos há muito mais do que qualquer quarentena. Vamos começar a levantar problemas. Eu vou trazer então a nossa convidada de hoje, que é a alergologista da Piandra, a doutora Silvia. Doutora Silvia, que é uma pessoa que realmente quero cumprimentá-la pelo grande trabalho, embora esteja conosco há pouco tempo, que começou a fazer neste grupo e nesta família Piandra. É uma médica que dispensa apresentações, melhor do que ela, ou melhor do que eu, ela mesma vai falar de si, mas mais do que falar de si, o que nós queremos é que ela fale da doença, fale dos problemas. Vamos esperar que ela entre. Doutora Silvia, por favor, venha. Estamos com problemas. Eu ontem, espero que tenham visto, fiz a convite de uma pessoa muito querida. Fiz uma live na qual falámos de autismo uma vez mais, foi muito seguida e tivemos alguns constrangimentos em relação à live por problemas técnicos. Estamos com problemas de internet, estamos com problemas de termos alguma fiabilidade em todo esse processo, mas desde já quero dizer-vos que espero que não aconteça. Tentamos criar as melhores condições para que isso ocorra da melhor maneira. Estamos a sensivelmente 3 minutos com 34 pessoas à espera que a doutora Silvia entre. Doutora Silvia, pode entrar? Sim, Silvia? Vamos esperar um bocadinho mais, possa ser que ela esteja a preparar-se e poderá, evidentemente, ter algum problema em aceder-nos. Uma vez mais, quero dizer que este problema de alergias é um problema mundial, não é um problema meramente da África, de Angola, de Ruanda. É um problema que se põe essencialmente em todos os países. As crianças muito mais afetadas do que os adultos. Os adultos, quando o têm, já muitas vezes estão completamente diagnosticados, já se sabe a que são alérgicos, já experimentaram várias formas. Nós tivemos estes últimos dias a falar sobre alimentação e foi uma coisa que nós realmente evocamos muito, foi a introdução muito faseada dos alimentos, principalmente até o primeiro ano de vida, principalmente por causa disto. Por causa de quê? Por causa das alergias, para caso haja nós podermos identificar, para caso aconteça nós possamos saber de que alergia se trata e realmente com todos esses cuidados, com todas estas precauções que nós temos em relação à introdução dos alimentos e seguindo todas as normas dos guidelines que não são iguais, mas depois confinam no final, as conclusões são mais ou menos parecidas, os americanos, os ingleses, os brasileiros, etc.
nós seguimos o que podemos adaptar depois à nossa realidade, mas mesmo com isto tudo, as nossas crianças muitas vezes cursam com alergias. Cursam com alergias, alguns mais tarde, outros mais cedo, mas cursam com alergias. Cursar com alergias quer dizer o quê? Quer dizer, uns fazem alergias logo de forma inicial ao aleitamento materno, outros fazem alergias muito mais tarde, quando se começa a ter em contacto com os alimentos, com a alimentação diversificada. Temos crianças que, e isto é uma das contraindicações do aleitamento materno, e o que contraindicações são? As contraindicações neste momento do aleitamento materno é alergia à lactose, por exemplo. A criança começa com um processo dérmico muito grande, quer dizer, com a pele muito vermelha, começa com reações de eczemas, se assim podemos chamar, e quando é muito grave, podem eventualmente evoluir também para fezes com sangue. Quando nós não pensamos nesse tipo de problemas, o que acontece muitas vezes é que acabamos, evidentemente, por introduzir antibióticos, pensamos que é um caso infeccioso, muitas vezes pensamos que poderá ser um problema cirúrgico, mas a maior parte das vezes, felizmente, acaba por ser uma alergia alimentar. Tive aqui uma mensagem a dizer que a doutora Silvia já entrou, não consigo identificar, peça-me para eu poder chamá-la, doutora Silvia, não vi. Sim, Silvia? Pronto, agora sim, vamos tentar conectar a doutora Silvia para ver se desta vez ela consegue. Portanto, neste momento com 48 pessoas a ouvirem-nos, se calhar cheias de dúvidas, cheias de perguntas, cheias de questões para poderem pôr a doutora Silvia. Silvia, olá, ouve-me? Oiê. Sim? Você é bonita como sempre, bela, esplendorosa. Sei que o seu filho cumpriu mais um aniversário essa segunda-feira, verdade? O Davi. Uhum. Sim, beijinho grande para ele. Diga que o tio Leite mandou um chico coração grande. Cumprimentos ao seu simpático esposo. Tá bem? Obrigado por estar aqui conosco nesta quarentena e final de tarde. Obrigado pela esta audiência e disponibilidade. Obrigado à minha equipe. Obrigado à família Piandra. Muito bem. Vamos então, doutora Silvia, que as mães, por aquilo que eu vejo entrarem e mandarem SMS em off para mim, começo a pensar que estão ansiosas e mais do que nunca querem ouvi-la falar um bocado sobre o tema. Vamos lá então, uma breve introdução, doutoríssima, para os nossos seguidores. Boa tarde a todos que nos estão a assistir. Boa tarde, doutor. Deixei de falar, ainda não cumprimentei. As nossas colegas que estão aqui conosco também. Assim, lembrar da última live que nós fizemos, que foi a introdução alimentar, não é? E nós falamos de todo o processo, a necessidade do aleitamento materno e o quanto ele fornece para o organismo do bebê uma defesa, não é? E então falar de sistema imunológico é a mesma coisa que falar das defesas do bebê. E não tem como nós falarmos de alergia alimentar sem pensar em todos esses processos que vão acontecendo dentro do organismo do bebê. Então, o sistema imunológico nada é mais do que um sistema único que nos confere alguns receptores que são capazes de reconhecer um alimento quando esse alimento é exposto ao organismo do bebê. Ele gera, lógico, uma resposta imune, que é uma resposta que faz com que o estímulo seja aceito ou não aceito pelo organismo,
e nos dá uma tolerância imunológica, que é também chamada de janela imunológica. Essa tolerância é onde o estímulo é recebido e não é eliminado. Consoante nós vamos introduzindo esses alimentos, nós temos dito às mães a necessidade de respeitar o tempo de aceitação. Então, nós vamos dando um alimento por vez para podermos gerar, então, uma memória imunológica no organismo do bebê, que ele precisa de ser exposto a esse estímulo mais de uma vez para que ele possa depois, mais tarde, reconhecer esse alimento como algo bom. Ok? E então, esse sistema imunológico, ele vai participar das defesas através do leite materno, porque o leite materno tem anticorpos que participam ao longo do tempo de toda a situação do bebê, e ele vai constituir a primeira linha de defesa do organismo. E, lógico, falando disso, nós temos que nos lembrar das imunoglobulinas que vêm através do leite, que passam da mãe para o filho, que conferem, então, uma defesa. E, a partir dos 6 meses, esse bebê começa, desde os 3 meses, a produzir as suas próprias imunoglobulinas, que ajudam no desenvolvimento da defesa do organismo do bebê. Se nós pensarmos em tudo isso, quando o bebê é exposto ao alimento, não é? Quando o bebê é exposto ao alimento, esse alimento pode nos dar uma ausência de tolerância imunológica. O que é essa ausência? Significa que é a incapacidade temporária que o organismo do bebê tem de reconhecer o alimento. É temporária, não quer dizer que é permanente. Pode mudar. Essa ausência... Oi? Pode mudar. Vai mudar, né? Vai mudar. Por quê? Porque o bebê está a ser exposto a algo novo, algo externo. Ele estava acostumado a um leitinho que vem da mãe, com todas as propriedades e tudo de bom que esse leite traz para o bebê. Desde o momento que ele começa a ser exposto a um alimento que é uma substância do meio ambiente para dentro do organismo dele, o organismo dele começa a abrir ali umas estrelinhas. Opa, algo novo, não é? Da qual então, não estava preparado. Diga? Da qual não estava preparado. Da qual não estava preparado, que é um estímulo novo. E vai se preparar ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, ele tem então essa ausência de tolerância imunológica temporária, que é quando o organismo não conhece, mas começa a ter contato e começa a lembrar lá atrás da memória. Traz à memória o estímulo, que já foi dado a primeira vez, foi dado a segunda, então ele vai começando a tolerar, ok? Essa ausência de tolerância imunológica acontece por determinados fatores. Esses fatores podem ser genéticos do bebê, fatores ambientais e as propriedades físico-químicas do próprio alimento. Eu, quando tenho contato a primeira vez com o aleitamento materno, o que a mãe, 99% do que a mãe come é eliminado também pelo leite. Ele aí já começa a ter algum contato com esses novos alimentos? Então, quando ele recebe memórias de paladar, de gosto, não é? Da própria qualidade do alimento, fica lá na memória imunológica. Mas como não foi ele que produziu e foi algo novo, ele precisa ter o contato ele mesmo para produzir os anticorpos e produzir a tal memória que ele próprio vai ter. Mas a participação da alimentação da mãe, sim, ajuda. E uma das grandes vantagens do aleitamento materno. Grandes vantagens. Ele tem várias, né? Mas uma delas é essa. Diga-me uma coisa, Silvia, porque realmente agora você despertou aqui um montão de dúvidas para os pais, aqui um montão de perguntas, e realmente à medida que você vai falando cada vez mais a coisa começa a aquecer.
o leite Uhum. começa a aquecer. E neste caso o leite não sou eu, mas é o leite materno. Tá bem? Então, por que que algumas crianças têm alergias e outras não? Ok. Por que que elas têm alergia e outra não? Primeiro, o que é alergia alimentar? Não Exatamente. é? A alergia alimentar é uma reação anormal à ingestão de alimentos que ocorre em decorrência de alimentos resistentes ao processo de digestão. E que definição! Muito bem. Mas pronto, é só para dizer que é uma reação que acontece quando há uma resistência ao processo de digestão desse alimento. O organismo não reconheceu, não digeriu bem, dá sintomas. Alguma coisa não está bem, preciso de tirar ele daqui, certo? Sim. Então, aí começamos a pensar, por que que algumas crianças apresentam esses sintomas e outras não? Porque algumas crianças têm sensibilidade individual a determinado alimento e outras não. O seu sistema imunológico, não é? Sim. O seu próprio sistema imunológico acaba por reconhecer esse alimento como um estímulo bom ou um estímulo mau. Em palavras pequeninas, é exatamente isso. Olha, Mas não quer dizer que essa criança vai ser sempre alérgica a este alimento. É temporário. É um tempo porque primeira coisa, muitas das vezes quando nós vamos introduzir o alimento, nós mães, né? Não nós profissionais, nós sim. vamos conversando com as mães sobre a necessidade de apresentar os alimentos à criança e apresentá-los num todo. Mas nós damos às mães a orientação da introdução desses alimentos. Por quê? Porque muitas das vezes, quando os alimentos são introduzidos precocemente, o organismo do bebê não tá apto a recebê-lo. Não tem maturidade imunológica para recebê-lo, não é? Não tem. Né? A microbiota intestinal está em desenvolvimento, ela ainda não está desenvolvida. Automaticamente há uma rejeição. Nós vamos ter ali algumas reações que acontecem dentro do organismo do bebê, muitas delas reações inflamatórias, que fazem com que o bebê apresente determinados sintomas. As pessoas estão fartas de me ouvir, oh Silvia, mas eu vou ter mesmo que dizer que nós hoje vamos falar só da alergia alimentar, porque a respiratória vamos deixar para a próxima sexta-feira, tá bem? Eu começo a ver algumas perguntas que têm a ver também com a parte respiratória, mas hoje vamos incidir somente na alergia alimentar. E mesmo assim eu estou a ver que vamos ter problemas porque não vamos conseguir satisfazer tudo. Esta parte é bem compreendida. Então diga-me uma coisa. Há aqui uma pergunta e não queria tirar o raciocínio de uma das senhoras, de uma das nossas seguidoras que pergunta: a filha regurgita sempre que se alimenta ou quando alimenta um determinado tipo de alimento? Isto pode ser considerado alergia? Pode ser considerado um tipo de alergia, sim, mas nós ali teríamos que analisar o sintoma da regurgitação primeiro, quando acontece, como acontece, em que determinado momento da alimentação e tudo mais. Mas isso, muitas das vezes, a mãe pode estar a associar ao alimento, mas pode ter outras situações envolvidas. Então, nós temos que conversar, porque é assim, o diagnóstico das alergias alimentares tem um tripé muito importante. A história clínica da criança muito bem tirada, não é? Porque às vezes as mães, ao contar, ou elas acham que é uma coisa e não é, ok? A história clínica, o exame físico e os exames complementares do diagnóstico. A regurgitação, a criança tem regurgitação até com leite materno, que é a regurgitação fisiológica. Essa regurgitação, ela pode vir a se tornar uma situação mais grave, que precisa de entrar com remédios e não.
E quando começa a introdução alimentar, essa regurgitação pode vir a piorar, porque nós não sabemos se é aos sólidos, aos líquidos, que a criança não consegue fazer a digestão total desse alimento. Então, a regurgitação é um sintoma, mas ela leva a várias janelinhas abertas. Muito bem. Obrigado pela tua explicação. Obrigado por este carinho que toda a gente está a expor aí por escrito. Obrigado mesmo. Tudo que a minha equipe e que nós somos Piandra, graças a vocês e pela confiança que têm em nós como profissionais de saúde. Tudo fazemos para tentar não defraudar as vossas expectativas. Somos humanos, às vezes não é possível. Obrigado mesmo. Eu tenho lido o que vocês têm escrito, mas não posso agradecer a todo mundo, senão a Silvia tira-me da live. Há aqui uma pergunta, Silvia, que também é muito interessante. E a pergunta é: e aquelas mães que não conseguiram amamentar por algum motivo, quer motivo materno, quer motivo do bebê, é muito mais fácil estas crianças adquirirem algum tipo de alergia? Sim, sim, porque já voltamos a falar das qualidades do aleitamento materno, e porque o aleitamento materno ajuda o desenvolvimento do sistema de defesa do bebê. Automaticamente, esses bebês estão um pouquinho mais expostos, não é? A situações de doença, tanto alérgicas como outras. E o que acontece? Muitas das vezes, quando o aleitamento materno não é possível, nós temos, como pediatras, de entrar com uma fórmula, não é? Que ajuda as necessidades nutricionais do bebê. Se este bebê tiver um fator genético, que é um critério maior, um pai, uma mãe, um avô que já tem alergias, se esse bebê for um bebê sensível ao desenvolvimento de alergias, que nós falamos anteriormente nos fatores, ele pode desenvolver sim. Por quê? Porque quando nós entramos com a fórmula, não é? Nós entramos com a fórmula, nós vamos entrar com uma fórmula que é específica para a idade da criança, mas é uma fórmula que foi processada. E ela tem na sua composição vários componentes que podem vir a ser alérgicos ao bebê ao longo do tempo. Muito bem. Há aqui outra questão, e é repetitiva, já é a terceira ou quarta vez que me põem, é em relação à alergia à proteína do leite de vaca. O que a Silvia tem a dizer em relação a isso? Alergia à proteína do leite de vaca. A alergia à proteína do leite de vaca é uma situação que acontece, não é? Na exposição da criança ao leite, tanto fórmula como o leite a partir dos 6 meses, não é? Que é a fórmula infantil, ou até mesmo durante o próprio aleitamento materno. Essa alergia à proteína do leite de vaca acontece quando a criança começa a receber o leite e vai apresentando sintomas. Sintomas esses que podem ser na pele e podem ser gastrointestinais, que mostra a má absorção desse leite pela criança. A alergia à proteína do leite de vaca pode acontecer a partir do momento que a mãe amamenta, ou pode acontecer quando a criança começa a introdução da fórmula aos 6 meses. Por que pode acontecer durante o aleitamento materno? Porque a criança está exposta a tudo que a mãe come. Ela toma o leite, os extratos, a proteína do leite passa pelo leite materno, e a criança é sensível, a criança tem uma possibilidade de desenvolver alergia e ela vai começando a demonstrar isso. Aí nós pedimos à mãe para ingerir menos lactose. Aí nós pedimos à mãe para fazer dieta de exclusão. Pedimos para ela tirar, durante um determinado período, o leite e os seus derivados da sua alimentação, e vemos se realmente essa criança apresentar uma melhoria
dos sintomas dela, podemos pensar sim que seja do leite. Porque às vezes, sim. Porque às vezes nós podemos estar a pensar que é o leite e não ser o leite e ser um outro alimento. Então nós vamos fazendo dieta de exclusão na mãe. E quando for alergia à lactose? Se for alergia à lactose. Então, não a proteína do leite de vaca, mas a lactose. Então, mas a lactose, o que é a lactose? A lactose é dos componentes do leite. Exatamente. Não é? Então, aí estamos a falar em intolerância à lactose. Muito bem. Por quê? Era para depois, nós queríamos... Há uma pergunta, peço desculpa cortar-lhe, doutoríssima. Há uma pergunta que isto foi feito de propósito, isto que eu lhe fiz, porque há aqui uma pergunta que foi feita já por 2 vezes, em que depois a pessoa que fez quer saber que medidas tomar em relação à proteína, à alergia à proteína de leite de vaca e à intolerância à lactose. A forma de agir é a mesma? Não. Uma coisa é intolerância à lactose. De imagem, mas ouviram. Melhorou? De certa forma não, mas ouvimos. Ok. Uma coisa é a intolerância à lactose. Outra coisa é a alergia à proteína do leite de vaca. Intolerância à lactose é algo transitório. Por quê? Porque a lactose é uma das proteínas do leite que, se for dada antes da microbiota novamente estar desenvolvida, o bebê não consegue fazer absorção. Por quê? Porque nós temos dentro de nós a lactase, que precisa se ligar à lactose para ser digerido. Se o bebê ainda não produz, ele não vai absorver muito bem. Que é o que acontece quando nós introduzimos o leite ninho, não é? Que é o leite de vaca, antes do tempo, na criança. Ele pode vir a dar sintomas esses intestinais, diarreia, vômitos, má aceitação, má absorção. Que outros sintomas, então, podemos ter nas crianças com alergia? Então, o sintoma alérgico, ele tem origem quando o alimento não é oferecido e pode ser, esse sintoma pode aparecer quando há uma época inapropriada da criança receber, quando o intestino não está bem desenvolvido, que é uma barreira intestinal importante, quando a criança tem fatores genéticos que influenciam, como a herança genética, e a presença, e então, o que acontece? Faz uma pergunta outra vez, doutor, desculpa, perdi o raciocínio. O que eu perguntei-lhe... Quais são os sintomas? São, não é? Sim. Ok. É só diarreia? É só por ser alimentar, não. É só diarreia? Não. Os sintomas dependem muito do aparelho que foi acometido. O que acontece? Nós, dentro dos sintomas da alergia alimentar, nós temos vários sintomas que acontecem em determinados aparelhos do bebê. Pode acometer a pele, pode acometer o trato respiratório, pode acometer o trato gastrointestinal, o cardíaco e por aí. Então, o que acontece? Dependendo se esses sintomas, quando a criança entra em contato com o alimento, não é? Há todo aquele processo e depois temos os sintomas. Os sintomas podem ser agudos ou tardios. Se for um sintoma agudo, não é? Vai depender do lugar em que esse sintoma apareceu. Se for a pele, nós temos pápulas avermelhadas que podem coçar ou não, e elas são localizadas, que é o lugar onde houve o contato com o alimento, ou podem ser generalizadas pelo corpo todo. Temos inchaço da pele, temos o edema da laringe, que já é algo mais sério, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Podemos ter sintomas respiratórios, não é?
tosse, sibilância, que é aquele chiado no peito, podemos ter entupimento do nariz, que às vezes passa subido, na minha experiência, e até algumas vezes sangue nas fezes, não é? exato, falta de ar, e depois podemos ter vômitos de início rápido, podemos ter dor abdominal, que são as cólicas, podemos ter a diarreia, essa diarreia pode vir com muco, que é a secreção, que pode ser clara ou amarelada, ou sangue nessa diarreia. Então, nós estamos a falar de vários sintomas que podem acontecer ao mesmo tempo ou isolados. Ok? Sim. E podemos ter também, se for uma situação mais grave, se houver acometimento de três aparelhos muito importantes, que é a pele, o respiratório e o cardíaco, nós podemos estar perante uma anafilaxia, um choque anafilático. Que é muito grave. Que já é uma reação alérgica grave de início rápido, potencialmente fatal. Por isso é então, que estas meninas, estes meninos muitas vezes são aconselhados aos pais andarem com uma ampolazinha já pré-preparada, não é? É uma caneta que nós chamamos EpiPen, da adrenalina. Exatamente. Mas aí é uma outra questão, não é? Porque nós vamos avaliando os sintomas consoante aquilo que a criança vai nos apresentando. Se houver o acometimento desses sintomas todos e ele chegar a fazer um quadro de anafilaxia e correr tudo bem e chegar ao hospital e for tratado, nós depois conversamos com a mãe, falamos em relação à exclusão desse alimento, a termos cuidado e a orientar a mãe em relação a toda a parte da anafilaxia e também explicar à mãe o porquê que aconteceu a situação. E depois incentivamos a mãe a ter sim, porque pode haver algum momento que ela não tem a capacidade de chegar até o hospital e ela precisa fazer o uso dessa EpiPen. Que alimentos são mais alergênicos, se assim posso chamar? Que alimentos é que causam mais alergia nas crianças? Então, doutor, é assim, falar de alimentos alergênicos é complicado, né? Porque todo o alimento pode ser potencialmente alergênico. Isso depende da sensibilidade do bebê ou da criança a este alimento. Porque nós, os estudos feitos, não é? Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto a Academia Americana, todos os estudos feitos mostram que qualquer dos alimentos pode potencialmente desenvolver um quadro de alergia à criança. Mas existem alimentos que, na sua característica físico-química, têm determinadas partículas que podem ser mais alergênicas. E esses alimentos, nós, quando fazemos a introdução alimentar, sempre conversamos com as mães, não é? Da introdução dos alimentos e dizemos às mães alguns alimentos que podem ser potencialmente mais alérgicos que outros. O morango, os citrinos, o ananás, não é? O kiwi, o pêssego, por causa da composição físico-química do alimento. De uma forma geral, os frutos vermelhos. Ovos. Sim. E às vezes o próprio... Ovos. Sim. E às vezes o próprio leite. E o próprio leite. O ovo nós começamos sempre por pedir à mãe para dar a gema, porque a clara é um alimento mais alérgico. Ela tem na composição dela partículas que podem ser alérgicas. Então começamos com a gema do ovo cozida e depois mais tarde introduzimos o ovo por inteiro. Eu tenho aqui uma pergunta já há algum tempo que foi feita, e peço desculpa, mas com o andar da conversa algumas perguntas estão a ficar por ser respondidas. Doutor, deixa eu só responder aqui. Urticária pode ser um sintoma de alergia alimentar? Sim. É isso aí. Se estiver associada ao alimento.
Porque nós temos quadros de urticária que não estão associados ao alimento. Muito bem, muito bem. Mas o grande dilema, as grandes discussões entre vocês alergologistas e nós pediatras, mas obviamente nós os pediatras somos um bocado atrevidos e gostamos de pôr a mão ou o pé, conforme quiserem interpretar, naquilo que não é nossa área. E vou-lhe fazer um grande desafio agora, Silvia. É pena que o meu café terminou, mas seguramente a minha equipe técnica arranjará outro. É essencialmente uma coisa. Com que idade é que as crianças devem fazer os testes de alergia? A partir de que idade? Boa. Pois, são esses os temas que nós discutimos fortemente e saímos sem consenso. Agora estou do lado das mães. Então, é assim. Falando de testes, estamos a falar de diagnósticos. Nós temos vários tipos de testes que se podem fazer como auxiliadores no diagnóstico das alergias. Estes testes, nós temos o teste de puntura, que é o prick test, temos o pat test, que são umas colunas com os extratos, aonde se põe lá os extratos e nós fazemos. E temos o imunocap ou o RAST, que é o teste de sangue. Dependendo da criança, se é um bebezinho, não é? Se é um bebezinho do colo, 2, 3 meses, 6 meses, ou se é uma criança grande, eu vou saber qual é o teste que eu vou querer pedir. O que é que acontece? Os testes, o prick test ou o teste intradérmico, ele me dá apenas a possibilidade desta criança ter uma alergia a esse alérgeno, a este alimento. Ele é apenas a especificidade. O teste padrão ouro é o teste de sangue. Por quê? Porque ali nós vamos poder dosar e saber saber exatamente a quantidade de alergia, entre aspas, que essa criança tem por causa dos valores. Ok? Deixa-me só dizer uma coisa importante, porque aqui uma mãe com uma dúvida intensa, e peço desculpa cortar-lhe uma vez mais, Silvia, mas o programa é meu. Portanto, olha, é só para avisar. Neste momento estamos com 75 pessoas a ouvir e há muita gente a fazer perguntas. A minha equipe continua a responder algumas coisas, mesmo não estando aqui presente. Por exemplo, há aqui uma senhora que pôs o problema: o meu filho come laranja e fica com os olhos vermelhos. Eu vou desbloquear essa pergunta porque a minha equipe já respondeu. Obrigado, Mônica. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Boa. Pois esses testes dá para quantificar? Dá para quantificar, sim. Porque assim, muitas das vezes, o prick test, que é o teste intradérmico, é o primeiro teste que nós fazemos, não é? Dependendo do sintoma que a criança apresentou. Se foi um sintoma grave, não é? Eu não vou fazer um prick test porque eu estou a expor esta criança ao extrato que lhe causa alergia e ele pode ter uma reação exacerbada. Então, eu já passo direto para o exame de laboratório. Se essa criança for uma criança de 1 ano, 2, 3 anos, eu posso fazer o prick, posso fazer o pat test e depois complementar com o RAST. Em termos de idade, ok? Se for uma criança mais pequena, eu já vou pedir exatamente o exame do laboratório. Certo? Agora, nós temos que ter cuidado, porque não é o facto da criança fazer o teste intradérmico e ter lá que ela tem sensibilidade aumentada a este alimento, que significa que eu vou me basear só no teste para dizer que a criança tem alergia e excluir da alimentação da criança. Temos que ter cuidado porque tem acontecido isso. Exatamente. Tem acontecido isso. Esse teste, ele nos dá especificidade,
Quer dizer, o aumento, a possibilidade dessa criança realmente ter alergia a este alimento. Mas a clínica é soberana. Obviamente. Se eu não tenho sintomatologia e eu vou testar essa criança para ovo, mas ela nunca me apresentou sintomas, eu não vou excluir. Eu vou pedir à mãe para fazermos um TPO, que é uma terapia. Então, Vou explicar. Que é um teste de provocação oral. exatamente. Introduzir o alimento para saber se ela vai reagir. E eu vou fazer isso na consulta. Eu tenho a pele tão sensível que se eu fizesse um teste de Pricks, tudo seria positivo. E eu não tinha que me alimentar, só viveria de água. Por isso, esta explicação é muito importante. E atenção, crianças com dermatite atópica grave, com lesões, não têm indicação para fazer prick, não tem indicação para fazer intradérmico, porque a pele está lesionada e em contato com algum extrato, ela vai desenvolver uma reação inflamatória e você vai me dizer que o teste é positivo. Diga-me, nestas crianças verdadeiramente alérgicas, cujo teste são mesmo positivo e que há necessidade, por causa da gravidade da alergia, termos que realmente desensibilizar, diga-me como é que fazem esse processo de tratamento? É assim que na gíria chamamos. Sim. Primeiramente, se a criança tiver em aleitamento materno, não é? E os testes e a clínica me demonstram que essa criança tem uma alergia, eu vou fazer a dieta de exclusão à mãe do alimento. A mãe não vai consumir na sua dieta o alimento que traz alergia ao bebê. Que traz provavelmente alergia, não é? Sim. Esse sai. Sim, e esse alimento sai apenas num período de 2 a 4 semanas. Porque eu preciso ver se esta criança vai melhorar, para depois fazer a reintrodução alimentar. Que trabalheira! Realmente, eu, cada vez que o tempo passa e começa a ganhar alguma tarimba, entre aspas, a expressão, amo mais a minha especialidade, é muito mais simples. A minha é melhor. Mas assim, pronto, falei da criança que está em aleitamento. Se a criança já está com alimentação e apresentou uma alergia ou sintomas em relação ao determinado alimento, depois de nós fecharmos o diagnóstico, nós excluímos da dieta da criança esse alimento e procuramos substituir este alimento por um outro alimento que dá o mesmo aporte calórico nutricional para que esta criança não tenha, né, baixa no seu estado nutricional. Então, conversar com os pais sobre a necessidade, né, de saber o que é essa alergia, como manejar, quais as condutas, qual o tratamento, quais os medicamentos que se pode usar em face a esses sintomas e ajudar os pais a entender que é uma situação que pode vir a ser temporária. Porque a maior parte dos pacientes que têm alergia alimentar, eles podem ter essa alergia até os 3 anos de vida e depois ficar tudo ok e a introdução do alimento ser normal e não acontecer mais nada. Mas existem outros que podem perpetuar este sintoma e essa alergia. Aqui uma questão que era uma mãe que aparentemente tem uma creche, ela pergunta como é que deve fazer em relação à alimentação na minha creche. Tem algumas crianças, há crianças que provavelmente são alérgicas a determinados alimentos ou não, mas ela tem dúvida em relação a isso. Em relação a isso, eu penso que a melhor... aqui não vamos conseguir ajudar. O que seria melhor até era consultar a nossa ajudem-me, a nutricionista. A nutricionista. Para poder fazer um plano mensal de alimentar, mediante as faixas etárias que têm, mediante os turnos que têm e os horários que estas crianças ficam complementando.
Se ela tem na creche crianças com alergia a um determinado alimento, a própria mãe já tem as orientações relacionadas a esta criança. Então, ela tem de seguir a risca para cada criança, porque cada criança é diferente. Se você tem uma criança com alergia à proteína do leite de vaca, dependendo dos sintomas, existem crianças que só de chegar perto do lugar onde foi preparado o leite, ela já apresenta sintomas na pele. Sem dúvida, nem precisa tomar. E então, as medidas vão ser de criança para criança. Eu vou pôr aí uma perguntinha, Silvia, que já está há algum tempo, há 10 minutos à espera, que é, pelo fato dos pais terem alergias, os pais devem escolher leites hipoalergênicos para o bebê logo inicialmente, sem aparecer nenhum sintoma, etc, etc. Não concordo, mas quero ouvir a tua opinião. Não, porque a criança pode ter sim os pais, que é um fator genético, como alérgicos, mas não significa que ela vá desenvolver essa alergia. Ela pode vir a desenvolver ou não. Então nós temos que esperar e ver o desenvolvimento da criança antes de pensar em começar a usar fórmulas específicas para isso. Tenho outra questão aqui que eu vou marcar para não desaparecer. Os meus filhos são alérgicos e o pediatra pediu para tirar o leite, iogurtes e os enchidos. O que é que tem a dizer-me em relação a isso? Os meus filhos são alérgicos e o pediatra pediu para tirar o leite, iogurte e os enchidos. Alérgico a tudo isto foi comprovado com a clínica e o laboratório, ou é só uma suspeita, porque às vezes nós temos alergias a múltiplos alimentos e não dá para saber exatamente o quê, e então realmente fazemos a exclusão durante um tempo e voltamos a reintroduzir. Exatamente. É difícil, mas é necessário. Olha, Silvia, tens aí no teu rodapé mais uma questão. Alergia às proteínas do leite de vaca, tem cura? É vitalícia? É para sempre? Eu vejo adultos que permanecem com este sintoma. Então, é isso que eu conversei e voltamos a tocar no mesmo assunto. As alergias em crianças, elas podem desenvolver-se e, consoante a orientação e a forma de manejo dessa alergia, ela pode vir a desaparecer ao longo da vida da criança. Até os 3 anos é a idade em que nós vemos a criança tolerar melhor determinados alimentos que, no princípio, não foram bons para ela. Mas essa alergia pode perpetuar também, dependendo da sensibilidade desse indivíduo ao alérgeno. Porque tudo vai depender do desenvolvimento do seu próprio sistema, do seu organismo. Se vai tolerar ou não vai tolerar. Um exemplo. Existem pessoas, e eu falo isso em indivíduos adultos, tomaram leite a vida toda e chega na vida adulta, a vida toda tomaram leite durante a infância. E na vida adulta eles não toleram o leite. Entram com sintomas, ele desenvolve uma intolerância à lactose. Por quê? Porque nós temos o tempo em que a lactase é desenvolvida no nosso organismo e chega a uma determinada idade que essa lactase vai diminuindo e o indivíduo deixa de poder tolerar a lactose. Automaticamente existem medicamentos que ajudam a passar o processo, que é a lactase em pó. E nós pomos e conseguimos comer alimentos com leite. Sem dúvida. E em relação à proteína do trigo, pode a criança desenvolver alguma alergia? Pode. O trigo, se for dado antes do tempo estipulado para a introdução alimentar, ele pode nos dar a doença celíaca, que é uma inflamação do intestino. Uma doença autoimune com inflamação do intestino e que não se pode, em qualquer momento, consumir qualquer alimento com trigo. Sim? Se tiver a dizer alguma bobagem, você tem autonomia para me corrigir, doutoríssima. Olha, e agora cursou-me uma grande dúvida.
E a grande dúvida persiste mesmo. Então, que diferença existe entre alergias e intoxicações? Que diferença existe? Entre alergias e intoxicações. É porque ali há Ok, alguns sinais que parecem coincidir. coincidem alguns sinais, mas nós temos que nos lembrar de uma coisa. A alergia alimentar, não é? Vou falar da alimentar, estamos a falar da alimentar. Ela divide-se em tóxica e não tóxica. A tóxica são aquelas que acontecem, seja o indivíduo sensível ou não ao alimento. Qualquer pessoa pode ter. E dentro dessa alergia, dessa decorrência da tóxica, nós vamos encontrar a intoxicação alimentar. A intoxicação alimentar acontece quando a criança ingere alimentos ou bebidas contaminadas com bactérias ou toxinas. Exatamente. E essa reação surge entre 30 minutos da ingesta até de 12 a 48 horas e pode durar de 1 a 3 dias. É diferente. É um alimento contaminado, ok? Já as não tóxicas, estamos a falar daquelas que acontecem quando o indivíduo é sensível ao alimento, que aí são mecanismos imunológicos. Deu para perceber? Deu para perceber perfeitamente. Aqui uma pergunta que é extremamente complexa, também vamos tentar de forma muito suave esclarecer. O meu filho nasceu com uma percentagem muito alta de icterícia, muito alta, e em Lisboa disseram que tinha que parar de amamentar. Tem alguma coisa a dizer sobre isso, doutora? Deixe-me só ler. Ou essa fica para mim? Pode ficar, eu posso complementar. Como essa é fácil, então fica para mim. Icterícia não é uma contraindicação de parar-se a amamentação, qual seja a causa da icterícia. Existem várias formas de icterícia, algumas é por destruição do glóbulo vermelho, outras são por processos hepáticos, não importa o quê. Logo, é preciso diferenciar uma da outra. Embora as duas causam aumento das bilirrubinas, mas as bilirrubinas depois dividem-se para determinar se é de uma causa ou de outra. Não sabemos qual foi a causa, mas até o início do aleitamento materno pode causar alguma icterícia, chamada icterícia fisiológica, e neste caso ela desaparece quanto mais der de mamar. Não concordo com a interrupção da amamentação, não vamos discutir casos clínicos, não é o propósito para tal. Neste momento, 75 pessoas a ouvir-nos e com 7 minutos somente antes de sairmos. Eu ia dizer exatamente isso. A icterícia fisiológica é uma coisa, mas ela desaparece com o aumento da amamentação, não a retirada. Agora, nós temos que saber que tipo de icterícia teve e por quê. Chefe, muito obrigada. Pois, não, que é isso. Estamos aqui para associar-nos, ajudar-nos e complementar-nos, como sempre fazemos durante a nossa vida cotidiana, e mesmo assim, às vezes, terminamos as coisas com muitas dúvidas. Muitas mesmo. Aqui mais alguma pergunta, mas realmente coincidem com todas aquelas que já fizemos. Uma para ti, Silvia: o tomate pode causar alergia? Pode, por causa das características físico-químicas do alimento, não é? E o tomate, oi? Porque ele é um alimento, ele é um alimento potencialmente alérgico. E ele tem características físico-químicas que nos levam a dizer que ele causa determinadas alergias. Sim, o tomate pode. Muito bem. Isto tudo só acontece quando um sistema imunitário Por isso é que quando nós introduzimos o tomate, nós pedimos para tirar a pele do tomate e dar apenas a polpa na papa salgada, na sopinha. E então por que isso? Explique-me lá agora. Porque a pele do tomate é onde tem as enzimas que podem vir a causar a alergia. O tomate ele é um alimento que
produz histamina. E a histamina é uma substância que nós também temos no organismo e em grande quantidade ela dá sintomas alérgicos. Há uma pessoa aí que diz que a ginguba aqui na América do Norte é um produto que causa muitas alergias. Esta pessoa só é a minha querida irmã, da qual eu mando um coração muito grande daqui, vindo mesmo daqui. Realmente, nestes países, Américas e Europa, os frutos secos, principalmente a ginguba e os restantes frutos, de uma forma geral, são muito alergénicos. Isto tem que ser estudado, porque realmente nós não temos essa experiência aqui em África. Os nossos meninos comem ginguba, paracuca, tudo mais, e não há problema nenhum, não é? Por causa de quê, chefe? Porque a mãe consome na vida dela inteira e cria uma memória. Exatamente. Logo quando a mamenta não está a estimular e a começar a criar essa memória para o bebê adaptar-se e poder eventualmente conseguir manter este produto quando for ingerido. Sim? Obrigada, Jandira. A Jandira é uma médica colega nossa, é clínica geral, e ela respondeu aqui que eu não tinha visto. A crosta láctea tem alguma coisa a ver com alergia? E ela já respondeu que é uma causa específica considerada fisiológica. Olha, há aqui um senhor, o senhor Márcio, que já está quase desesperado. Respondam, por favor, provavelmente já tenha feito a pergunta várias vezes. Era mais fácil para a caixa, pedimos mesmo desculpa também. É possível alergia à batata? É possível, a batata é um carboidrato, não é? E pode haver alergia à batata, sim. E aí temos que ver como um alimento individual. Então temos que pedir o exame específico em relação a esse alimento para sabermos se é essa alergia mesmo. Porque Exatamente. Às vezes ele está a comer com outros alimentos e ele não consegue saber exatamente se é isso. Ou às vezes é muito pouco a dois e quando junta faz uma coisa que se chama adição alérgica, não é? Junta dois pequenos. E existe também as reações cruzadas. Exatamente, também pode haver essas reações cruzadas podem vir a dar, por exemplo, crianças que têm alergia a determinados alimentos podem desenvolver alergia ao látex, que é uma substância que encontramos nos balões e nas luvas cirúrgicas. Por isso, hoje, ficou determinado mundialmente que as seringas não podem ter mais látex, que é aquela coisinha preta que tínhamos no êmbolo para poder fazer. Sim. Muitas vezes pensávamos que a alergia era do produto que estávamos a ingerir, mas não, era daquela borracha. Do material. Da borracha da qual fazia parte da seringa. Silvia, sem mais alergias, sem mais palavras, sem mais botardes, mando-te um beijinho grande, porque tenho 1 minuto e meio para me despedir destas 79 pessoas que estão aqui a ouvir-nos com muito cuidado e com muita vontade de fazerem muito mais perguntas, acredito eu. Obrigado pela tua disponibilidade, Silvia. Sei que podemos contar sempre contigo, porque fazes parte desta grande equipe, que é a equipa Piandra. Alguma dúvida mais, podem mandar endereço para os nossos correios eletrónicos e vamos tentar, de uma forma ordenada e calma, tentar responder às perguntas. Tenho 1 minuto para me despedir. Silvia, querias deixar alguma coisa em 15 segundos? Não, agradecer, e eu acho que esse tema é extenso, faltou muita coisa ainda, mas eu espero que tenhamos conseguido esclarecer minimamente algumas dúvidas e estamos à disposição, doutor. Estamos juntos de próxima sexta-feira, verdade? Verdade. Alergias respiratórias. Alergias respiratórias. Aí sim, vamos falar das bronquiolites, asmas, etc, etc, não é? Rinites. Epá, porque é que o miúdo é rinite e não é gripe?
Vamos pôr soro ou não vamos pôr soro? Que outro tipo de produtos podemos pôr? O menino que tem falta de ar é asma ou não é asma? Que confusão nós arranjamos com essas lives. Vamos sair então, mandar um beijinho. Silvia, podes te retirar. Aqui dentro também Beijinho grande, tenho 7 obrigada. minutos para sair. Obrigado.